Achei muito interessante essa uma informação que o próprio Elon Musk, o CEO da SpaceX e da Tesla, ele disse que no seu Twitter, né, ele disse que os alienígenas construíram as pirâmides, obviamente. Né? Então, o que, que ele quis dizer com essa informação? O Elon Musk tem que entender que ele tem uma visão diferente das pessoas que são céticas, as pessoas que têm uma certa visão muito fechada da realidade. E eles acreditam que tem uma visão muito fechada da realidade e talvez não compreendam a situação de como seria, por exemplo, de que, por exemplo, as pirâmides possam ser construídas pelos seres humanos ou com a ajuda de alienígenas. Não é impossível dizer isso, porque eu vou explicar para você de um jeito diferente, tá? Imagine que vamos colocar que as pirâmides foram construídas por seres humanos, tá? Então vamos colocar. Então como foi construída? Como elas foram construídas? Elas foram construídas eles colocaram uma rampa, iam levando aquelas pedras. Durante 20 anos eles construíram essa pirâmide. Será que por algum motivo eles conheciam, tinham uma tecnologia muito mais avançada do que a nossa? Por exemplo, eu vou mostrar para você algumas outras ideias que mostram que exatamente que os egípcios tinham uma tecnologia muito mais avançada que a nossa. Inclusive, eles podiam fazer coisas mirabolantes que hoje a gente pode fazer com laser. Então, naquela época eram feitos artefatos parecidos com um laser. Eu vou mostrar para você algumas imagens para você perceber o que eu estou querendo. Olha, eu vou mostrar essa imagem aqui, ó. É de um vídeo que eu postei no meu canal. Se você pode assistir ele inteirinho, e eu vou deixar o link também para você ver. E eu vou mostrar para você. Olha, observe esse trabalho aqui, gente. Isso aqui é uma coisa parece feito hoje. Você olha assim, parece feito por uma empresa de laser que produz impressão de laser, tá? Impressão a laser. Eu vou mostrar outros detalhes para você ver, assim, para você entender mais ainda. Eu vou mostrar esse detalhe aqui. Olha isso aqui. Isso aqui é uma coisa que foi feito milhares de anos atrás, 5.000, 4.000 anos atrás. Olha a qualidade. Olha, eu vou pegar outros objetos para você ver, assim você começar a entender. Olha isso daqui. Olha, se você pegar esse objeto aqui, tá vendo? Olha esses riscos aqui, tá vendo? Isso aqui era feito com cinzel, sabe? Como é que pode? Como é que pode? Olha esse detalhe que tudo esculpido à mão. Olha a perfeição, parece feito com laser. É que não está muito próximo a imagem, mas vai dar para. Vou mostrar outras coisas. Quer ver? Eu gosto de. Vou ver se eu acho aqui o. Olha isso aqui. Olha a qualidade. Eu quero que você veja a qualidade desse tipo de trabalho, cara. Isso aqui não é feito. Isso daqui. Isso foi feito por máquina. Entendeu? Uma máquina que fez isso aqui. Não é feito à mão. Então é tão perfeito que a gente sabe que eles usaram máquina. Entendeu? Não, tem coisas que a gente não dá para você entender. Eu vou mostrar. Olha essa qualidade desse trabalho. Olha isso aqui.
tanto feito. Esse também é um outro trabalho incrível que eu gosto de colocar para as pessoas entenderem. Ó, aqui, ó, é uma representação. Eles usavam algum tipo de serra, um tipo de serra, alguma coisa que ficava girando e ele fazia esse objeto. Imagina isso feito na época do Neolítico. Eles só tinham bronze nessa época, eles só tinham bronze. Então, de onde que eles chegaram a esse tipo de o que eu vejo assim, olhando esses detalhes, por exemplo, que nem isso daqui, eu acredito que eles poderiam usar algum tipo de madeira, por exemplo, para fazer uma régua, e a partir daquela régua eles iam riscando o diorito, né, e ia criando essa forma muito maleável, né? Eles trabalhavam com essa pedra de uma forma maleável, né? E não erravam, né? E esse que era o problema. Se você errar, por exemplo, se você errar aqui do lado de cá, você vai ter que fazer igual do lado de cá. Então, se você errar de um dos lados, você já perdeu a pedra, já perdeu a peça. Então, como eles faziam isso? Como eles tinham um cuidado tão grande para fazer isso de forma assim tão... A técnica deles é maravilhosa, assim, é tão perfeita que só a gente só pode falar. Olha esses detalhes, cara. Eu fico assim impressionado com esses detalhes, assim, ó, esses detalhezinhos, assim, sabe, essa suavidade quando eles colocam a imagem, sabe, o objeto é tão 3D, tridimensional, sabe, é tudo limpo, né? É um objeto, é um trabalho artístico assim maravilhoso, parece até que foi colado em cima, sabe, parece que alguém chegou lá e colou, né? De tão perfeito que é. Eu acredito que, vendo por aqui, ó, eu acredito que eles deviam usar parece que eles usavam um tipo de cimento, né? Você olhando aqui, ó, parece que tinha uma camada assim em cima naquela camada de pedra, né? É uma coisa muito incrível, sabe? Não dá para acreditar. Parece até mesmo, sei lá, cimento, uma coisa assim, entendeu? É uma coisa muito incrível, sabe? Não dá para você... são coisas assim, eu gosto de falar assim que parece feita coisa 3D, sabe? Assim, feito laser, esculpido. Então, talvez o Elon Musk ele tenha tido esse mesmo tipo de visão que eu tenho dos alienígenas, dessa influência que eles devem ter tido de algum tipo de inteligência superior. Não vou. Pode ser que eu esteja enganado, o Elon Musk esteja enganado, mas eu quero mostrar uma outra coisa para você. Eu quero que você conheça o obelisco inacabado. O obelisco, o nome desse obelisco chama Obelisco Inacabado de Assuã. Eu quero que você entenda uma coisa, tá? Imagina, olha o tamanho desse obelisco. O mais incrível dele é que ele está numa posição deitada, tá? Ele foi esculpido deitado, e a maior parte desses obeliscos eles são construídos, são feitos deitados, como está aqui. Então, por aqui você já percebe que a coisa começa a complicar. Eu vou te dar um exemplo, tá? Esse obelisco, dizem que esse não foi levantado porque ele partiu ao meio. Então você pode ver que aqui nesse pedaço aqui e aqui, ó, ele partiu, ele está partido. Então eles disseram que ele ficou inacabado porque ele quebrou. Quando ele quebrou, eles desistiram de fazer de esculpir ele e levantar ele. Imagina eles colocando esse obelisco em pé.
Então eu quero tentar, esse, ele tem mais ou menos 1.168 toneladas. Ele tem 42 metros de altura. Imagina como essas pessoas levantavam esse objeto do chão para em pé. Eles, pior ainda, eles levavam esse obelisco daqui e iam para outro lugar. Então, por exemplo, esse objeto era levado daqui para outro lugar, né? Então, esse também já é um outro problema. Então, nós temos vários problemas aí. Quantas pessoas foram usadas para levantar um negócio desse, né? Se eles não tinham tecnologia igual nós temos hoje, como? Então, você tem que entender, você tem que usar a sua cabecinha para entender que isso é impossível de você fazer. Naquele tempo, no tempo do Neolítico, que tecnologia eles possuíam para levantar uma coisa dessa? Então é isso que fica complicado para a gente tentar entender. Então eu acho que qualquer pessoa que tem um pouco de conhecimento de tecnologia, arquiteto, por exemplo, arquiteto, no caso do Elon Musk, ele conhece, ele faz foguete, ele sabe a complexidade que é construir um foguete, ele sabe a complexidade que é levantar um monólito desse tamanho, um obelisco desse tamanho. E a gente sabe que lá no Egito tem vários obeliscos. Eu vou até mostrar para você ver que existem vários obeliscos. Eu até mostrei já no começo. Existem vários obeliscos, né? Esse é um deles. Não, olha, são vários, né? Obeliscos muito altos, né? Praticamente igual aquele lá. E eles estão em pé, né? Então, isso que eu acho incrível. Eles estão em pé. Então, o que eu estou tentando explicar? Tudo bem, o ser humano ele é inteligente e tal, eu sei disso, mas eu quero entender como é que eles levantavam um negócio desse, sabe? Entendeu? Sem guindaste, sem nenhum tipo de aqui, por exemplo, aqui você está vendo ele no chão, né? O tamanho dele, né? Então você imagina, hoje em dia a gente usa um guindaste desse tamanho, ó, um guindaste assim para levantar um objeto desse tamanho e a gente precisa desse guindaste, entendeu? Então não tem como você levantar algo sem um guindaste. Então como eles faziam isso, sabe? Então eu acho que por exemplo eles podem, acredito que eles usavam essas técnicas para levantar. Não tô discutindo isso, sabe? Eu sei que a gente pode saber que o ser humano ele é inteligente, ele tem capacidade, mas eu acredito que por ser um neolítico, eu ainda tenho essa minha ideia de que deve ter tido alguma influência, alguma coisa. Muito difícil de você fazer um negócio desse. Eu sei que você pode achar que parece que o ser humano ele é inteligente, mas eu acho que em 20 anos não seria possível de fazer uma coisa tão grande como essa, assim. Não existe só pedrinhas desse tamanho, existem pedras de 1.000 toneladas, entendeu? Então, de 500 a 1.000 toneladas dentro da pirâmide de Quéops. Então, não é só pedrinha pequena, são pedras gigantescas, são pedras muito pesadas. Então, é muito difícil de você fazer
Eu sei que você vai falar, mas eles usavam. Meu, eu vou falar uma coisa para você. É difícil você fazer. Mesmo que você faça com vários madeira, você utilize madeira, mesmo assim, ela é pesada. Para você carregar você precisa de cordas muito fortes. Você precisa fazer guindastes de madeira, entendeu? Ou mesmo até guindastes de pedra. Então existe uma tecnologia que nós não conhecemos e que eles sabiam, entendeu? Que eles conheciam. Então eu acredito, eu não descarto essa possibilidade de que eles podem ter tido uma ajuda de alguma raça alienígena ou alguma raça mais evoluída do que nós, né? Eu também acredito que, por exemplo, eu vou te falar uma coisa para você. Hoje em dia, só hoje, por exemplo, a tecnologia que nós usamos hoje, no nosso século, né, diferente daquela tecnologia que eles usaram para fazer as pirâmides, ela é diferente, mas ela usa o que? Ela precisa de usar a tecnologia que nós temos, que são os guindastes, né, de levantar coisas com guindaste. Mas naquela época não tinham guindastes iguais nós temos hoje. Então, existe algum tipo de tecnologia que eles conheciam que pode ter, eu até acredito que eles podem ter recebido essas influências de outras raças alienígenas. Por exemplo, eu vou te dar uma ideia também. Por exemplo, você acha que hoje, por exemplo, os cientistas não usariam tecnologia alienígena, por exemplo? Eu acredito que a maior parte das tecnologias que nós estamos construindo hoje no mundo, ela tem a ver com tecnologias que nós imaginamos em ficção científica, por exemplo. Por exemplo, aquele telefone do William Shatner que ele usava na Star Trek, hoje é realidade. Hoje era um sonho naquela época, era uma visão, só que ele se tornou realidade. Então por que se tornou realidade? Porque foi através de um filme, foi através de uma história, foi através de uma influência, tá? Então, por exemplo, por que o celular foi criado? Ele não foi criado porque os alienígenas disseram pra gente que existe, que o celular existia. Não foi isso. Foi, por exemplo, o celular foi usado no primeiro filme de Star Trek, em 1959. Esse filme fez com que os seres humanos desenvolvessem alguma coisa parecida. E nós chegamos ao celular. Então, tudo é influenciável. Então, por exemplo, pode ser que esses egípcios, eles tiveram alguma influência de algum tipo de influência de alguma raça, de algum alienígena, né? Por exemplo, que nem faz de conta que eu vou dar esse exemplo do celular do William Shatner na série Star Trek, né? Então, por exemplo, ele quando ele mostrou a primeira vez esse celular, as pessoas falavam assim: nossa, isso aí parece coisa de brinquedo, coisa que não existe, mas hoje é real. Nós temos um celular, entendeu? Então, quer dizer que a mente humana, ela pode sofrer algum tipo de influência. Então, o que eu estou querendo provar para você é que, será que eles não tiveram alguma influência de alienígenas para eles conseguirem fazer o que eles fizeram? Entendeu? É isso que eu estou tentando colocar para você. Tem um outro problema. Eu tenho um outro problema que eu quero comentar. Osíris, quando a gente fala de Osíris, todo mundo fala de Osíris e blá blá blá. Osíris aqui é um deus. Osíris, ele era um deus que veio de algum lugar. De onde que ele veio? Foi ele que deu origem ao povo egípcio. Pode ser que pode ser que eles tiveram uma influência de alguma raça alienígena. Eu vou te dar outro exemplo para você. O próprio
Eu quero, eu quero, eu quero que você entenda uma coisa agora que eu quero que você entenda. O próprio é, Elon Musk falou que o Ramsés, né? O Ramsés era um cara alienígena, por exemplo. Mas se você olhar essa imagem aqui, você vai entender bem o que eu estou querendo dizer. Você vê, o Ramsés, ele tinha cabelo louro. Sabe? Se você olhar aqui, ó, o cabelo dele era louro. Ele não era cabelo, ele não era africano, né? Ele não era africano, ele tinha um cabelo louro. Então, se você olhando por aí, você vai começar a entender algumas lógicas. Então, de onde veio esse Ramsés? De onde que ele veio? Ele veio da Inglaterra, ele era viking, entendeu? Então, você tem que entender essa lógica. Então, por que a gente olha para ele e fala assim, mas ele não é um alienígena? Tudo bem, nós não estou falando que ele é um alienígena. Eu estou falando que pode ser que esse tipo de pessoa já existia naquela época. Então, eles eram, por exemplo, alguma raça que vivia entre nós. Então, por exemplo, essa raça, ele vivia entre nós, mas eles eram considerados superiores a nós. Então, tanto é que eles eram tão superiores que eles podiam se tornar reis, eles podiam se tornar faraós. Eles chegaram a controlar aquele país, aquele planeta, aquela localidade, entendeu? Então, ele tinha uma inteligência além das pessoas normais e poderia ter tido essa influência. Por exemplo, pode ser que seja... todo mundo fala que o próprio Akhenaten era alienígena, né? Todo mundo falava que ele tinha uma certa visão. E próprio Ramsés, você olhando essa imagem, você vai entender que ele não veio do Egito. Ele não era do Egito nem aqui, nem a pau. Ele tinha um cabelo loiro. Tudo bem que alguém vai falar, mas o cabelo loiro... Pode ser problema de envelhecimento, do não sei o que. Cara, cabelo liso aqui, ó. Você vê que é cabelo liso. Entendeu? Não é cabelo de enroladinho. Entendeu? Não é crespo. Não é cabelo crespo. É cabelo liso. É cabelo liso. Só se ele fazia chapinha, né? Não só se o Ramsés fazia chapinha. Entendeu? Então, o que acontece? As pessoas precisam entender que existem algumas coisas que a gente não sabe da história. Nós não sabemos o que aconteceu na história. Muitas coisas a gente não sabe. Então pode ser que essas civilizações podem ter tido uma influência alienígena. Tanto é que algumas dessas civilizações já dizem isso há muito tempo. Os maias dizem isso, os incas dizem isso, os astecas, os egípcios, os sumérios, todos eles dizem que eles têm alguma influência dos deuses. Quem são os deuses? Quem são os deuses? Então imagina assim, para um cético, um deus é uma coisa que não existe. Mas será que esses deuses não existiam? Será que eles não eram pessoas normais e que eles se transformaram? Não eram pessoas normais e que poderiam ser de outro planeta? Entendeu? A gente não pode dizer que isso não seja possível, porque também é possível. Pode ser que uma raça alienígena deve ter vindo no planeta Terra, feito a maior parte desses monumentos que nós temos no nosso planeta foram construídos por alienígenas. E eles, não só esse caso, eu posso mostrar outros casos. Na China existe pirâmide, existe pessoas de cabelo louro também. Eu vou mostrar para você, quer ver? Na China foram encontrados vários tipos de pessoas, múmias, né? Por exemplo, que nem essa de cabelo vermelho, ruiva, né? Na China, e também lá também possuíam pirâmides. E muitos outros
E eu vou colocar alguns links aqui para você ver, para você entender bem essas coisas. Existiam pessoas, pode ser que tanto no Egito como tanto no Egito como na China, em algumas partes do mundo, existiu essas imigrações de pessoas, por exemplo, vindo do norte pro sul tal, mas eu quero tentar colocar para você, tentar colocar uma ideia para você. Como eles faziam, por exemplo, não é só o fato de você construir a pirâmide, né? Existe o fato do peso das pedras, como uma pessoa carrega uma pedra daquele tamanho, sabe, de um lugar para outro. Então existe, é muito impossível, cara. Eu acho que só tendo uma explicação como essa, eu vou te falar assim, se fosse verdade, por exemplo, os seres humanos conseguiriam fazer uma pirâmide, por exemplo, em 20 anos. Eu não vejo essa possibilidade. Eu acredito que não, que o ser humano não tem condições de fazer uma pirâmide em 20 anos usando a mesma tecnologia que eles usaram. Por exemplo, usando guindaste de pé, de madeira, corda. E eu tenho certeza que não, o ser humano não conseguiria fazer. Então, porque não dá para fazer. Eu penso assim, é lógica, é uma coisa meio de lógica. Como é que você faz? Você precisa ter o conhecimento técnico que eles tinham para você fazer isso. E nós não temos esse conhecimento técnico que eles tinham. Não é a mesma coisa de você ter um guindaste de ferro. Entendeu? Não é a mesma coisa. É muito diferente. É você construir uma coisa sem você ter nada disso. Entendeu? Como? Então é fácil você chegar e falar assim, não, os egípcios construíram usando um guindaste de pedra. É fácil, de madeira. É fácil você dizer isso, mas eu quero ver você fazer. Então eu quero que você pegue e faça. Prova para mim. Eu queria pedir pro Naji Hawass. E se ele fala que foi feito pelos egípcios, então faça uma pirâmide igual a do Quéops em 20 anos. Eu quero que o Zahi Hawass faça isso. Faça. E aí a gente vai acreditar que o povo fez. Entendeu? Mas eu quero ver ele fazer. Se ele não fazer, só fica no blá blá blá. Entendeu? Não é você falar, eu quero saber como é que você vai fazer uma coisa que você não sabe como é que você foi feito. E como você vai explicar? Esse aqui não é povo egípcio. Eu quero só deixar bem claro que cabelo loiro assim, não é povo egípcio. Não é povo egípcio. Entendeu? Então o Zahi Hawass, ele está errado. O egípcio, ele tem um outro tipo de característica física. Esse daí é uma característica física de nórdico. É um ser nórdico. Ele provavelmente era um alienígena nórdico. Provavelmente. Eu não quero nem... Eu não gosto... Eu posso falar para você que esses seres já habitavam o planeta Terra há muito tempo atrás. Entendeu? São seres alienígenas que habitaram o planeta Terra e são híbridos, né? São híbridos de alienígenas e que vieram para cá. Eu acredito que da seguinte maneira: esses seres devem ter vindo para o planeta Terra há bilhões de anos atrás, ou milhares de anos atrás, há bilhares de anos atrás, e a partir dali eles se tornaram reis, faraós, e continuam sendo reis faraós até hoje. Eles vieram para o planeta Terra, se tornaram reis, por exemplo, no Suméria, se tornaram reis no Egito, nos Incas. Eles se tornaram reis, controlaram os seres humanos, né? Porque os seres humanos eram escravos, transformaram os seres humanos em escravos, e eles são iguais a nós, eles são humanos. Nós somos humanos, então eles também são humanos. Então os alienígenas, eles eram humanos, iguais a nós. Eles têm a mesma característica física que nós temos, só que eles eram alienígenas.
Eu vou te dar um outro exemplo para você. Quem já conhece o meu trabalho aqui, já falo isso muito tempo atrás. O Tal White, os Tal Whites, o Charles Hall foi um cara que viu é, alguns símbolos dentro das naves dos alienígenas Tal Whites aqui no planeta Terra. Quando ele viu esses símbolos, ele falou assim: nossa, os símbolos dos Tawais é igual aos símbolos dos egípcios. Então o que ele quis dizer? Ele quis dizer que os Tawites têm os símbolos hieróglifos. Eles usam hieróglifos como os egípcios. Então, praticamente, o que eu quero dizer? Então, na verdade, os egípcios, esses egípcios, os faraós, que controlavam o Egito, o mesmo a Suméria, os Incas, eles eram alienígenas. E esses alienígenas, eles controlavam os seres humanos. Então, eles faziam os seres humanos de escravos. Então, esses escravos viviam fazendo trabalho para eles. Então, no caso, o faraó, ele era um rei e estava controlando esses escravos, e ele falava assim: olha, vocês vão fazer uma pirâmide que é assim, 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 você vai fazer isso, você vai usar isso, você vai usar aquilo, você vai usar isso e assim por diante. Essa foi o que eles fizeram. Os egípcios, na verdade, eles eram escravos dos faraós. Então, por que eu falo que esses seres que viviam, que eram os Tawais, provavelmente viveram na época dos egípcios e influenciaram todos os egípcios, entendeu? Influenciou toda a cultura egípcia da época. Então aí você vai entender por que eles tinham tanto uma tecnologia avançada para construir artefatos, para construir, por exemplo, pirâmides, para construir todo tipo de coisa. Não foi uma coisa, não foi uma coisa assim totalmente que eles construíram porque eles queriam, mas porque houve uma influência alienígena. Pode ser. E eu te dou até esse exemplo que eu te falei do Charles Hall, que ele tem no livro dele, que é sobre os Tawites. Essa revelação que ele fez demonstra que os egípcios são, na verdade, os faraós eram alienígenas. E eles que construíram as pirâmides. Não foi só. Entendeu? Então eu acho que deve ter existido uma tecnologia muito avançada para a época, né? E essa tecnologia veio dos alienígenas, no caso os Tawites, e eles construíram essas civilizações, né, baseado na tecnologia que eles já conheciam. Então, por exemplo, assim, faz conta que esse alienígena veio de um outro planeta. Nesse outro planeta eles já sabiam como fazer esse tipo de construção, e foram ensinando essas construções aos egípcios, né, porque eles eram escravos. Então, se você não sabe, os egípcios, as pessoas normais que viviam no Egito, eles eram escravos, né? Eles também ganhavam dinheiro, eles ganhavam tudo, mas é por causa que esses alienígenas também tinham esse conhecimento, que eles sabem tudo bem que eles transformavam o ser humano em escravo, mas eles também pagavam pelo serviço deles, né? Que nem hoje nós somos escravos dos nossos chefes, entendeu? Então somos também escravos, né? Nós ganhamos dinheiro porque nós trabalhamos como escravos, nós vendemos o nosso trabalho, entendeu? É a mesma coisa, só que naquela época o escravo ganhava mixaria, ganhava comida, ganhava cerveja, entendeu? É a mesma coisa que nós não diferencia o nosso trabalho só porque a gente trabalha 8 horas por dia. Nós não somos escravos,
Entendeu? Então, o que eu quero dizer é que esses seres, quando vieram para o planeta Terra, eles influenciaram essas civilizações usando a tecnologia que eles conheciam. Então, por exemplo, a gente não pode afirmar. Então, por exemplo, quando o Zahi Hawass fala que o povo egípcio fez mentira, mentira. O povo egípcio não fez nada. Quem fez foi esses caras aqui, ó, que eles tinham cabelo louro. Esses caras que tinham inteligência, que eles sabiam o que eles estavam fazendo, eles sabiam, eles conheciam tecnologia, eles conhecem tecnologia, sabem tecnologia, e fizeram o que fizeram. O Ramsés foi um dos maiores. O Ramsés foi um dos que mais produziram no Egito, entendeu? E isso prova. E outra coisa também, isso tem a ver também com por exemplo, algumas linhagens secretas que a gente tem no planeta Terra, que é os maçons, os grandes construtores, todos eles estão ligados a esse tipo de vamos dizer, alienígenas, né? Então, o que eu fiz esse vídeo, eu já queria ter feito esse vídeo um pouco antes, mas eu aproveitei para que o Elon Musk falou isso, né? Ele quis dizer que os egípcios podem ser alienígenas e que eu queria até comprovar para você, mostrando essa imagem do Ramsés lourão, né? Sem chapinha, e ele usava ele também foi um dos, não só ele, como outras civilizações também tinham, por exemplo, como nos incas, que tinham os de cabelo vermelho e os cabelos louro, cabelo vermelho, eles tinham uma certa influência alienígena. Então, por exemplo, eu também falo assim, quando a gente fala alienígena, a gente já pensa assim, alienígena é aquele olhinho, olho grandão, com aquela cabeçona. Não, você tem que pensar, existem os nórdicos, os nórdicos são alienígenas também. Eles são perfeitamente iguaizinhos a nós. E outra coisa, não sei se você já sabe, você já deve ter lido algum artigo que eu escrevi, que eu falo que o ser humano, ele é híbrido, ele é um ser híbrido de alienígenas. Nós somos alienígenas, nós somos descendentes de alienígenas que vieram para o nosso planeta e aqui hibridizaram os humanoides que aqui viviam e chegaram a criar a nossa tecnologia. Veja, outro exemplo que eu quero dar também, que eu quero falar, é que quando a gente fala alienígena, as pessoas já acham que o alienígena é aquele com olhinho preto, cabeção. Não é só esse tipo de alienígena. Existem nórdicos, existe outro tipo de raças, e eu não estou falando de seres alienígenas cabeçudos e olho preto. Estou falando de alienígenas híbridos, pessoas que eram descendentes de alienígenas que viviam na Terra. E essas pessoas é que fizeram isso. Necessariamente não quer dizer que eles pode ter também usado tecnologia alienígena. Sim, eu acredito que eles podem ter usado tecnologia alienígena para fazer isso, porque eu desafio aqui o Zahi Hawass pegar quantas pessoas usaram para fazer a pirâmide de Quéops, ou mesmo para levantar esse monólito, esse obelisco. Eu quero que ele faça isso no tamanho natural daqueles obeliscos gigantes, ou faça uma pirâmide do tamanho da de Quéops em 20 anos. Se ele construir, eu acredito que os egípcios fizeram. Agora, se ele não construir, para mim, a palavra dele não significa patavina. Nem que se ele é diretor do universo, para mim não vai valer, entendeu? Espero que tenha gostado do vídeo. Não deixe de deixar seu like, nem de clicar no sininho para novos vídeos, e se inscreva no meu canal. Eu vou fazer mais vídeos iguais a esse para você
conhecer algumas ideias que eu tenho. Até mais.